Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aqui então ao nosso vídeo sobre os processos decisórios, a escola de Carnegie Mellon, ou o modelo Carnegie Mellon, ou o modelo de tomada de decisão. Existem vários nomes para essa escola, mas todos eles em volta do tema tomada de decisão e também o tema de racionalidade limitada. E vai ser justamente o economista Herbert Simon que vai ganhar muito destaque nessa escola. Tanto é que ele foi prêmio Nobel em 1978 e o Herbert Simon ele teve alguns colegas que auxiliaram nessa caminhada aqui de consolidação da Carnegie Mellon. Além do Herbert Simon, nós podemos destacar o James March e o Syart, assim como também o Oliver Williamson, que foi Nobel de Economia em 2009 com a teoria dos custos da transação. O modelo de Simon, também chamado de tomada de decisão ou de racionalidade limitada, ela vai fazer um contraponto à racionalidade absoluta ou à racionalidade clássica. Tá? Na racionalidade clássica, você tem uma condição, um cenário de que o tomador de decisão ele consegue identificar o problema de forma fácil, com todas as informações, ele consegue elaborar as melhores soluções possíveis, ele consegue fazer uma comparação exaustiva das alternativas, até o ponto de selecionar a melhor alternativa e implementá-la. Com o Simon, vem a questão da racionalidade limitada, ou seja, nós não temos tempo infinito, nós temos, na verdade, pressão por tempo. O tempo é um recurso bem escasso na racionalidade limitada ou na tomada de decisão no dia a dia de forma pragmática. As informações também são limitadas, o conhecimento do tomador de decisão e também a própria questão cognitiva. Tá? Muitas vezes nós tomamos decisões não porque realmente nós conhecemos, mas porque nós achamos que é a alternativa melhor ou talvez a menos pior. Mas a racionalidade limitada ela vai colocar justamente o caráter real da tomada de decisão e não o caráter ideal. Tá? Acho que esse é um lado importante. Talvez o modelo clássico de tomar decisão ele coloca o modelo ideal, tá? Mas nem sempre esse modelo ideal vai ser aquilo que as organizações, sejam públicas, sejam privadas, vão ter à sua disposição. E aí, uma questão interessante é, considerando os recursos, os gerentes e administradores contentam-se obter um número limitado de informações, um nível satisfatório que lhes permita identificar os problemas e algumas soluções alternativas. Dessa forma, na prática, os gerentes e administradores não buscam todas as soluções possíveis para um problema específico, o que seria impossível, mas apenas soluções satisfatórias e aceitáveis. Tá? Então, na tomada de decisão do modelo do Herbert Simon, nós não tomamos as decisões ideais ou as melhores, mas assim apenas as satisfatórias por alguns critérios pessoais ou até mesmo alguns critérios objetivos, mas que pensando em termos de escolhas racionais, nós vamos conseguir decidir aquilo que está à nossa disposição, seja por questões de tempo, questões de conhecimento, questões de não conhecer todos os impactos das alternativas, ou de ter também pessoas ideais para operacionalizar as decisões. Então, nós temos várias limitações. Então, por isso que nós tomamos decisões, mas que são apenas satisfatórias e aceitáveis aí. Tudo na vida é um reflexo de alguma escolha que você fez. Se você quer resultados diferentes, faça uma escolha
diferente. Esse é um tema muito importante que o pessoal da PNL, da Programação Neurolinguística, por exemplo, eles vão trabalhar a partir da década de 70, 80. Hoje, talvez os coachings, os trabalhos de aperfeiçoamento do indivíduo, vai justamente bater nessa tecla de, opa, vamos tentar fazer uma coisa diferente para obter resultados diferentes. Tá? Não adianta fazer a mesma coisa sempre e buscando resultados diferentes. Okay? Então, na tomada de decisão, às vezes nós ficamos presos a padrões que não funcionam muito bem. E por isso, talvez, a necessidade, às vezes, de um aconselhamento profissional, de um trabalho de um coaching, de um trabalho, às vezes, de um consultor de PNL, justamente para ver as nossas limitações. Nós, dentro do nosso padrão de vida, às vezes nós, em algum momento da vida, nós tomamos alguma decisão que não foi a melhor, mas que funcionou, mas que poderia ser trocada ou ser feito algum aperfeiçoamento. Mas assim como um carro tem seus pontos cegos, o indivíduo também tem seus pontos cegos. E às vezes nós não conseguimos perceber justamente essas lacunas, esses gaps de melhorias, ok? Então também com a questão da tomada de decisão vem justamente esse lado de treinamento, de desenvolvimento do indivíduo para que possa se retirar esses obstáculos pessoais aí. E as dimensões da racionalidade limitada podem ser relacionadas à questão da posição ou contexto do tomador de decisões ou da disposição, características mentais, cognitivas e afetivas do tomador de decisões. Tá? Justamente esse segundo elemento que talvez o coaching, o consultor da PNL vai justamente trabalhar. Okay? Se a gente fosse pensar em termos de investimentos financeiros, essas disposições podem ser aquelas disposições pré-naturais relacionadas a investimentos, perfil agressivo, perfil conservador, perfil moderado. Okay? Então, isso seria a disposição da tomada de decisão. Em relação à posição ou contexto do tomador de decisões, vem uma questão aqui que o Richard Syert e o James Smart eles vão colocar não só a questão do comportamento do tomador de decisões, mas também a própria questão das organizações, a liderança dentro das organizações, a questão da quase resolução de conflitos, a tendência a evitar incertezas, busca sequencial de resolução de problemas e aprendizagem organizacional. A quase resolução de conflitos é uma questão que dentro das organizações sempre vai existir conflito e cooperação. E é um processo não apenas dinâmico, mas também um processo contínuo de criação e de solução de conflitos e de cooperação. E um bom gestor tem que justamente se esforçar para aumentar a cooperação, aumentar a questão das parcerias. Tá? A partir do momento que eu tenho parceiros dentro da organização, a minha organização fica mais sólida, porque tem solidariedade. Tá? A palavra solidariedade vem disso, de sólidos. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho muito mais cooperação, pessoas ajudando, eu tenho uma organização mais forte. Tá? Aquela questão de unidos venceremos, né? Uma outra questão que o Syert e o Mart que eles vão destacar é tendências a evitar incertezas. Tá? A partir do momento que vai sendo organizado um conjunto de conhecimentos coletivos dentro da organização, nós vamos preferir aquelas decisões mais certas ou já conhecidas. Nós vamos tentar evitar as incertezas, assim como uma busca sequencial de resolução de problemas. Tá? O problema também, assim como o conflito e a cooperação, é algo contínuo. Tá? Assim como vão ter problemas, vão surgir projetos ou planos para a solução dos problemas. E aí, como é uma questão contínua,
é interessante amarrar com a questão da aprendizagem organizacional. A partir do momento que minha empresa aprende, quer dizer que mesmo às vezes que eu tenho uma desvantagem inicial, desvantagem em relação ao concorrente, desvantagem em relação ao mercado que teve alguma mudança brusca, eu com o tempo eu vou continuar, a partir do momento que eu continuo aprendendo, eu vou conseguir diminuir essas distâncias iniciais e até chegar num ponto que eu consigo aprender e ultrapassar esses concorrentes ou até mesmo colocar padrões para o mercado ou para a organização. Tá? Então, a aprendizagem organizacional é fundamental. Tá? São os indivíduos que aprendem, os indivíduos que têm boa percepção, que têm boa observação e começam a perceber que existem padrões ou oportunidades de se fazer diferente. Tá? Então, a mente criativa, a imaginação é fundamental para a questão da aprendizagem da organização. Uma questão interessante aqui, então, começa: o decisor é limitado, mas ele é perfectível, ou seja, nós conseguimos aprender justamente com os problemas, com os empecilhos, com as crises. Talvez aí venha aquela questão do empreendedorismo, né? Na crise você tem que criar algo. A crise é uma oportunidade, oportunidade para se fazer melhor, oportunidade para se fazer diferente. Oportunidades são talvez maneiras ou chances de se mudar. Tá? Às vezes a gente fica procrastinando a mudança, mas quando vem uma crise, então a crise é a hora H, é a hora certa, a hora necessária para a realização das mudanças. Ok? Uma questão fundamental quando a gente começa a falar de tomada de decisão, e aqui vem duas frasinhas de dois personagens fundamentais, que uma é: nem tudo é válido, ou seja, tudo me é permitido, mas em tudo me convém, diz o apóstolo Paulo de Tarso. Ou seja, às vezes dentro das tomadas de decisão, eu preciso me conhecer para começar também a me limitar ou me controlar, um autocontrole e perceber que nem tudo é válido. E assim como diz o Pablo Neruda, né, um poeta chileno, você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, nesse mundo de tomada de decisões, esse mundo de escolhas e consequências, que o gestor vai tentar colocar o seu jeito de ser, de dar o ritmo à sua organização, seja a organização pública, seja a organização privada. E é nesse momento que ele vai ter que, às vezes, conversar com as suas ideias, conversar com a sua imaginação e escolher. Ok? Escolher não é fácil, tem muito sofrimento envolvido, e assim como também existe uma tarefa de certa solidão. Tá? Às vezes é interessante para o líder se ausentar, se isolar, justamente para que ele possa ter uma reflexão mais profunda, ter um pensamento que ultrapasse as meras ilusões ou as meras impressões iniciais. Tá? Às vezes os nossos sentidos podem nos enganar. Então, é fundamental que quando nós falarmos de tomar decisão, venha à mente a questão do autoconhecimento, porque a partir do momento que eu me conheço, eu vou conseguir transbordar ou refletir de forma mais real aquilo que realmente é, e não apenas um simples engano, uma simples questão superficial. Outra questão fundamental quando a gente vem a questão da tomada de decisão é a aprendizagem. Começar a ter essa percepção de que eu posso ir aprendendo nessa caminhada de tomada de decisões. E a partir do momento que eu elaboro ou eu vou enriquecendo a minha biblioteca pessoal, eu começo a se tornar um bom decisor. E aí daqui a pouco as coisas começam a ficar de forma mais natural, mais gradual. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dos vídeos.
sobre a escola de Carnegie Mellon, a tomada de decisão, e qualquer dúvida, ficamos à disposição. Muito obrigado e até mais aí, até a próxima. Tchau.